informação de bastidores que você tem relacionada a Dorival Júnior e a Rodrigo Caetano. É importante que você fale sobre isso, para a gente poder encerrar. É importante. Então, deixa eu contextualizar, porque eu acho que acaba indo ao encontro dessa live. Dessa live não, né? Dessa entrevista coletiva que a gente viu ainda há pouco. O Dorival, primeiro que a gente cobra muito a reformulação na seleção brasileira, né? A gente sempre cobrou isso. Por que o Dorival não faz como a Alemanha, que perdeu em 2002 para a seleção brasileira, foi jogar uma Copa do Mundo em 2006, sabendo que não ia ganhar, mas se preparou para ganhar e ganhou em 2014? Por que o Dorival não faz com a seleção da Espanha, que está se reformulando? Por que o Brasil não faz isso? E quando o Dorival começa a fazer, e ele falou isso antes da entrevista coletiva, foi até interessante, aí um jornalista que merece nosso respeito, tem que fazer a pergunta mesmo, a pergunta: você não acha que deveria ser mais branda essa reformulação? Então, Pimentel, a gente defende uma coisa que quando ela acontece, a gente vai lá e critica. E por que eu estou falando isso? Deixa eu entrar agora no assunto. Eu almocei na última quarta-feira com uma pessoa ligada ao futebol do Rio de Janeiro, que tem certa importância no futebol do Rio de Janeiro, que esteve na CBF, no dia do sorteio da Copa do Brasil, que foi na terça-feira, se não me engano. E aí, essa pessoa me falou o seguinte: cara, conheci o Dorival Júnior, não conheci o Dorival. E sabe o que foi engraçado? Eu estava sentado, o Dorival veio até a minha direção, como se nós fôssemos grandes amigos, apertou minha mão, perguntou se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa, e a partir daí a gente começou a conversar. Que cara legal, né? E aí eu respondi para ele: o Dorival é assim mesmo, o Dorival é muito simpático, o Dorival é muito educado, o Dorival respeita todo mundo, e por isso que ele é um cara que... Por isso que ele é um cara que está bem com todo mundo, e as pessoas respeitam o profissional Dorival Júnior e a pessoa também. E aí, continuamos a conversa, ele falou o seguinte: conversei com algumas pessoas na CBF do futebol e fiquei sabendo de uma situação que não entendi muito bem por quê. E aí, Pimentel, não conversou com todo respeito com o porteiro, com o segurança, com o atendente, conversou com pessoas ligadas ao futebol brasileiro, ao futebol do Rio de Janeiro, dirigente do Rio de Janeiro. Por exemplo, teve uma grande conversa com o Marco Caio e com o Rodolfo Landim durante 30 minutos, lá dentro da CBF, numa roda em que ele falou que ficou numa roda com pessoas que, vamos dizer assim, pensam o futebol brasileiro. E aí, esse profissional do futebol, que merece muito nosso respeito, falou o seguinte: cara, eu só fiquei assustado com uma conversa que aconteceu e que existe uma ala que defende o Dorival e o Rodrigo e uma outra ala que já está atacando o Dorival e o Rodrigo. E aí, essa ala tem interesse no futuro da seleção brasileira. É uma ala que escolheu o técnico e já escolheu o futuro diretor de seleções da seleção brasileira. E atacam o Dorival. E como começou esse ataque? Aí eu vou voltar ao começo da nossa conversa. E aí você vai entender que você está certo no seu raciocínio. O Dorival e o Rodrigo Caetano, nas primeiras reuniões que eles fizeram com o Edinaldo Rodrigues e com a cúpula da CBF, eles apresentaram uma ideia de seleção brasileira parecida com essa que foi convocada ainda há pouco. Com o André, com o Estevam, com o Hendrick, com jogadores mais jovens, para iniciar a reformulação. O Dorival, nas reuniões, informou que levaria a Copa América a sério, que faria um trabalho sério, correto e de qualidade da Copa América, mas ele expressou que a Copa América não era a prioridade dele e que a Copa América deveria ser utilizada como um laboratório para a renovação da seleção brasileira e que ele não levaria a seleção para a Copa América com o peso de ter que ganhar a competição. Depois de muito debate, ele foi convencido a levar uma seleção um pouco mais rodada, experiente, para essa Copa América. A partir daí, uma ala iniciou o processo de fritura do Dorival Júnior e do Rodrigo Caetano na seleção brasileira, mesmo com esse pouco tempo. E essa pessoa que me passou essas informações, depois dessas reuniões que ele teve na sede da CBF, ele me informou que hoje existe quase um 50-50 e que esses próximos jogos do Dorival Júnior à frente da seleção brasileira vão ser jogos que vão... Eu não diria, pelo que ele me falou, não são jogos que vão decidir a vida, mas são jogos que vão dizer ali qual é a temperatura do óleo na panela. E aí, Pimentel, honestamente, a gente precisa que o Dorival ganhe esses próximos 2 jogos. Primeiro porque a gente gosta do trabalho do Dorival e acha que ele é o técnico para esse momento. Mas se o Dorival, com a seleção jovem, tropeçar contra o Equador, que não vem bem na eliminatória, e tropeçar contra o Paraguai, que, como você disse, há muito tempo não ganha nada, e também está rejuvenescendo a sua seleção,
tem um técnico novo, o Alfaro vai para o seu segundo jogo contra o Brasil, a situação do Dorival interna pode começar a pesar ainda mais. A gente ainda não sabe qual o nível político nessa discussão. Política, eu digo a política do futebol mesmo. Mas o Dorival hoje, por exemplo, tem grandes clubes, dirigentes, federações ao seu lado. Mas existe uma ala que já iniciou um processo de fritura de Dorival Júnior e Rodrigo Caetano pela maneira com que eles vêm pensando o futebol. E aí, a minha opinião, acredito que o Rodrigo, conhecendo o Rodrigo e conhecendo o Dorival, estejam mexendo onde ninguém nunca mexeu ou há muito tempo não mexeu para não atrapalhar certos negócios, Pimentel. É um jeito, né, Cassiano, de tirar uma galera aí também da zona de desconforto. A verdade, a gente sabe como é que as coisas funcionam, não é só na CBF, é na vida. Quando você começa a tirar algumas pessoas da zona de conforto, aí você é mal visto. Quando você está afim de trabalhar, você é mal visto, mal falado, é tido como agitador, como carreirista, e por aí vai. A partir do momento que o Edinaldo Rodrigues traz o Dorival, que, ao meu ver, era para ter sido contratado no lugar do Tite, e não ter ficado nessa brincadeira de gato e rato com o Carlo Ancelotti, e colocar o Fernando Diniz como gato de armazém para tomar conta do pedaço, nessa brincadeira aí, nós perdemos praticamente 1 ano de trabalho. Qual foi o legado do Fernando Diniz? 0. O que nós ganhamos nessa brincadeira de ficar esperando o Carlo Ancelotti? Nada. Só atrapalhou o processo de reformulação da seleção brasileira, que poderia ter começado no meio do ano passado. Ponto. Quem já trabalhou com o Rodrigo Caetano, seja em clube ou cobrindo os clubes por onde ele passa, o Rodrigo Caetano ele é perfeccionista. O Rodrigo Caetano ele estabelece processos, protocolos e gosta que tudo isso seja cumprido fielmente por quem o cerca. O problema é que existem pessoas que têm dificuldades para fazer isso. O que a gente tem também de informação de bastidores da CBF, e que já era para isso ter acontecido, não aconteceu devido à urgência de formar um grupo para jogar a Copa América, era o fato do Rodrigo Caetano querer também mexer nas divisões de base. Nós estamos vindo de um ciclo fracassado na Copa do Mundo Sub-20, de um trabalho ruim no torneio pré-olímpico que culminou na nossa ausência nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Em outros momentos, nós vimos treinadores deixando a função. Ricardo Gomes foi um deles, junto com o Cristóvão Borges, que era o auxiliar técnico dele. Nós sequer montamos um grupo, fizemos um trabalho decente, que não era só se classificar para a Olimpíada, era buscar o tricampeonato olímpico. E nós fomos uma caricatura de seleção brasileira no torneio pré-olímpico. Se foi convocada, se jogadores foram convocados para agradar empresários, isso é um problema da CBF com a comissão técnica. Se alguns jogadores foram para o bunda lelê, isso é um problema diretamente da comissão técnica com os jogadores. Agora, gente, era um grupo que era para servir de transição para essa seleção brasileira. Com o Hendrick, John Kennedy, com o Estevão, com o Luiz Guilherme. E tantos outros nomes que figuraram nessa lista do torneio pré-olímpico. Luiz Henrique do Botafogo, Matheus Martins, Felipe Andrade do Fluminense, o Cleiton Santana do Flamengo, entre outros jogadores. Então o processo, para variar, foi mal feito. O que a gente sabe é que em algum momento isso pode acontecer ou não, até com base na informação do Cassiano Carvalho, que o Rodrigo Caetano ele já apresentou o projeto dele para a reestruturação para as divisões de base do Brasil, para contemplar sub-23, que no entendimento da comissão técnica precisa ter um calendário para fazer a transição dos garotos do sub-20 para o profissional, para a equipe principal, sub-23, sub-20, sub-17 e sub-15. A informação que a gente tem de bastidores é que o Erasmo Damiani, coordenador das divisões de base do Atlético Mineiro, está sentado ao lado do telefone celular, aguardando uma ligação do Rodrigo Caetano. Só que essa mudança, ela sofre grande resistência interna. Não é por causa do Ramon, mas é por causa do diretor de seleções de base, o Cláudio Ibrahim Vaz Leal, o branco Michel White, a bomba do tetra campeão do mundo em 94. Essa queda de braço
só prejudica a seleção brasileira. Teremos ainda muito pano para manga para falar sobre o assunto. Nada contra o Branco, porque a gente sabe que ele faz um trabalho competente. Mas não dá também para ficar com o Ramon Menezes comandando a seleção de base do Brasil. Isso posto, galera, o Lucas Marcel está se movimentando nos bastidores. Toda a repercussão da convocação da seleção brasileira você começa a acompanhar a partir de agora nas nossas redes sociais e também no portal da agência RTI Esporte. Nós prometemos voltar a qualquer momento, ainda nesta sexta-feira, para falarmos de Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco da Gama. Aliás, para não ser injusto, falei aqui que faltou o Fabrício Bruno, falei aqui que faltou o Ayrton Lucas, falei aqui que faltou o Matheus Martinelli, faltou aí Léo Jardim. Faltou o Léo Jardim nesta lista de convocados da seleção brasileira. O Pimentel, mas enquanto o Tafarel estiver lá, vai ser o Alisson. Eu falei aqui algumas lives antes da Copa América, todo respeito ao Tafarel, mas também deveria ter saído, porque eu trabalho com você o dia todo. Eu te passo o treino. Eu te digo como tem que fazer. Eu te oriento como é. Você me leva para trabalhar com você no seu clube. Como é que eu vou convocar o Zé da Esquina? Não dá, né? Então,